sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. São 7h25, chegando agora, e estamos aqui no estúdio com o lutador do UFC, Léo Santos. Antes, eu queria pedir licença a vocês dois. Vou ler uma coisinha rápida aqui. A luta, o Pancrácio, né, desde 600 depois de Cristo, já era um... Peraí, vamos lá. Anterior a Cristo. Anterior a Cristo, né? Mas na Olimpíada... Ela estava na Olimpíada Antiga, mas é bem anterior. É. Bem anterior. Mas o primeiro grande movimento, inclusive o Brasil tem muito a ver com isso, né? Porque nos anos 50, em junho de 55, teve a famosa luta na Associação Cristã de Moços no Rio de Janeiro, que até eu comentei com a Luiz, o pai, a Luiz Barbosa, e meu pai foram juntos assistir. Uma luta que durou 3 horas e meia, que era um cidadão de 1,60 m e poucos, com 60 quilos, enfrentando um outro de 90 e tantos. Foi o Hélio Gracie e o Valdemar Santana, e a luta terminou dramática, né? Foi um chute que desacordou, e depois o Carlson Gracie, sobrinho, filho do Carlos, foi a forra no Maracanãzinho. Na primeira luta foi empate, mas a segunda foi uma surra que ele deu no Valdemar. Mas nós tivemos também, nos anos 70, o Antonio Inoki, um japonês, desafiando o Cassius Clay, que na época era Muhammad Ali já, numa luta que foi inusitada, que não deu nada, né? Que o Cassius Clay saiu com a canela inchada de tanta rapa-pé que ele tomou, mas não. Mas esse desafio, Léo, das artes marciais sempre foi uma dúvida, sempre foi uma coisa muito interessante, saber qual a melhor arte marcial, né? Qual a mais eficiente? A Luísa entende muito disso, gosta muito disso. E é lúdico, né? É bonito isso. Na verdade, Marco, o UFC foi criado para mostrar justamente a superioridade do jiu-jitsu sobre as demais artes marciais. Foi, já envolvido o Rorion Gracie, sim, o Rickson. A família. O Rorion foi o criador, né? Uhum. E o Royce foi quem representou o clã Gracie, que é... E o Rickson, também. Não, o Rickson lutava no Japão. Ah, o Rickson, sim, na verdade, nunca lutou UFC, né? O UFC foi criado pelo Rorion. O Rorion já morava em Los Angeles, né? Acho que, se não me engano, desde os anos 80 ele morava em Los Angeles. Foi o primeiro da família Gracie a se mandar. E ele fazia serviço de dublê lá e tal, papá com os americanos e tal. Era muito amigo daquele ator que fazia filmes de... Esqueci o nome dele. Mas enfim, eles criaram o UFC, Ultimate Fight Championship, nos anos 90, e o escolhido para representar o clã foi o Royce. Até se dizia que não foi o Rickson, porque se alguém derrotasse o Royce, teria o Rickson lá, né, ficaria de reserva, porque o Rickson seria invencível, né? Mas era diferente, era um enfrentamento entre artes marciais distintas, e o jiu-jitsu realmente mostrou que era mais eficiente. Mas aí essa coisa de diferença de peso, naquela época não tinha luva, não tinha regra, não tinha tempo. Uhum. E não tinha também diferença de peso. Você lutava cara de 70 quilos, um cara de 130 quilos. Então. E aí realmente começou a entrar os americanos do wrestling, né? E ficou um negócio complicado, porque era muita diferença de duas artes marciais parecidas, né? A diferença básica, Léo tá aqui, mas é que o wrestling não tem torção, né? É mais derrubar e não ser derrubado. Derrubar e controle de chão. E o jiu-jitsu tem chave e torção, que é a diferença básica, é uma arte japonesa que foi os Gracie, eles fizeram inovações, adaptaram. Muito baseado em alavanca, né? Muito baseado sim. aproveitar a força e o peso do adversário a seu favor. Exatamente. Mas aí começaram a regrar, os Gracie saíram, até porque foram contrários às regras. E o evento, na verdade, a modalidade, ela passa a ser o que ela é, muito com a entrada, quando os Gracie vendem, com a entrada do Dan White, né? Que é um cara... Que era empresário de boxe.
antes? Ele chegou a ser lutador também, mas lutador, a carreira, aquele cara que gosta muito, mas como lutador medíocre, mais ou menos como eu, assim, gosta muito, mas é medíocre pra fazer. Uhum. Mas mas é um cara, assim, como empresário, ele deu uma... E também, através que Léo também chegou a participar, daquela coisa, daquele evento da casa. Do The Ultimate Fighter, é o TUF Brasil. É o TUF, o TUF que teve nos que Estados chegou, Unidos. Isso foi a virada do UFC mesmo. Porque Eu só vou pedir ao Léo para... Esse microfone é muito direcional, colocar ele bem na frente da sua... Isso, assim. Porque é aquela coisa, você mostra que o lutador, que a gente tinha aquele estereótipo do lutador, que é um cara insensível, bruto, né? Aí você viu o cara na casa ali, tipo um Big Brother, pô, o cara tem medo, o cara sente dor, o cara vai ao banheiro, o cara chora. Então humanizou, né? Eu acho que... Sim, foi. Na verdade, bom dia a todos aí. Bom dia, Léo. Na verdade, até a escolha do Royce Gracie foi por conta dele ser o mais magrinho da turma ali, né? Na medida de peso, porque era um peso livre, o Rickson na época tinha uns 90 quilos, então... O Rickson era mais baixo, né? E o Royce mais esguio. Mais forte o Rickson, né? Mais forte. E o Royce já era um peso de 70 e poucos quilos, então eles queriam mostrar a eficiência do jiu-jitsu nesse quesito aí. E o que aconteceu foi, como a Luiz falou aqui, os wrestlers, por serem muito pesados e ter mais ou menos uma certa arte marcial parecida com a nossa, de controle, começaram a estudar muito isso e pela força física deles começaram a tirar vantagem disso um pouco, entendeu? Então aí que começou a grande disputa de wrestlers versus jiu-jitsu. Que já era anterior desde o Brasil aqui, né? Ela vinha daquele evento Maracanãzinho, que só aquela brigalhada que até proibiram muito tempo. É verdade. Era um clássico, né? O MMA, o Vale Tudo, né? Antigamente era o Vale Tudo. Vale né? Tudo, é verdade. Que era mão limpa, não tinha luva, não tinha nada. Valia pisão, cabeçada, tinha tudo. É engraçado que nessa época tinha na televisão, e a televisão teve um papel fundamental nisso, né? TV Rio Telecat. Só que aquilo era brincadeira. É coreografado. Era né? coreografado. Era o Ted Boy Marino e alguns outros figuras. Né? Até hoje nos Estados Unidos tem gente que veio disso e foi campeão, como aquele Brock Lesnar, né? O Brock Lesnar. Ele veio do telecat dele. Hoje a Ronda Rousey está lá. Foi pra lá também. Ronda Rousey foi pra lá? Foi pra lá. A maior figura mais popular, muito engraçada, era aquele Hulk Hogan. O Hulk Hogan era muito engraçado, que ele rasgava a camisa e tal. Mas isso que você está falando, na verdade, às vezes as pessoas falam, porque eu fico muito assim, eu como gosto do esporte, sempre acompanho desde o início, eu falo, não, porque rinha de galo humana, ou falam que parece uns gladiadores. Eu falo, olha só, o Pancrase que você citou, que você tinha na Olimpíada da Antiguidade, que estou falando aí séculos antes de Cristo, você tinha 3 modalidades de luta na Olimpíada da Antiguidade. Você tinha o boxe, o pugilato, que era feito com tiro de couro na mão, que era muito popular. Você tem o que eles chamavam de palé, que é em grego palé, mas que é greco-romana de hoje. Greco-romana. Né? O wrestler. E você tinha um pancrase, que eram as duas coisas. Então, na verdade, o MMA, ele é um dos primeiros esportes da Terra, assim, da humanidade. Não há a menor dúvida. Ele está desde lá, ele está federado, quer dizer, ele está com regra, está regrado desde o início, né? E o gladiador, como usava a arma de corte, você parar para pensar, é muito mais próximo à esgrima olímpica do que a luta de mão limpa, né? Sim. Porque o gladiador usava gládio, usava espada, gládio, aquele tridente também. Então tá muito maior, acho que até um fato de não conhecer o esporte, porque a luta de gladiadores está muito mais próximo à esgrima, que tem arma, né, do que a MMA. E o mais interessante é que a gente está lá porque a gente quer, ninguém está forçando a gente, né? Ninguém no caso dos gladiadores. Lógico. Tá querendo, tá obrigando a gente a estar lá. A gente porque treina, gosta disso, entendeu? É o nosso sustento, então a gente está lá porque a gente quer. Não pode nem comparar uma rinha de galo, essa rinha de galo humano, como as pessoas dizem. Não, isso é meio que ignorância das pessoas. Com certeza. Eu te pergunto,
Como é, por exemplo, porque é muito difundido, na maioria, não digo todos, e é muito comum você ver um lutador, às vezes aquele lutador que dentro do octógono é tão forte, violento, mas que tem uma vida extremamente pacata, que não gosta de se envolver em nenhuma confusão. Isso é uma relação de personalidade que vocês têm? Quer dizer, Léo é assim. De levar a vida comum. É uma dama fora. Léo é um grito alguém te ofender aberto. na rua, você fala, sabe, larga isso pra lá, porque eu não vou. Eu acho que a maioria dos lutadores gasta tanta energia dentro da academia, o verdadeiro lutador, o real lutador, né? Porque a gente se desgasta tanto, a gente luta tanto, deixa tanta essa agressividade lá dentro, de uma forma saudável, né? Quando a gente sai, a gente tá zen, na verdade. A gente tenta não se aborrecer, tenta deixar tudo mais tranquilo, a vida mais tranquila, né? Porque ali dentro é uma pressão danada. Ali dentro é uma tensão que você não tem noção. Quando eu falo pra minha esposa que o meu vício é ver o juiz levantar meu braço. Aquilo ali, se um dia eu parar, eu vou sentir uma falta daquilo absurda. Porque quando levanta meu braço, você se sente o super-homem, você se sente o cara, a melhor pessoa do mundo, você tira um peso das suas costas fora do comum. Então, acho que quando a gente está treinando, está tirando essa agressividade, está fazendo o que gosta, quando a gente sai dali, é um outro mundo. É um mundo que acho que nem se sente diferente, né? E eu acredito também, Léo, que você, por exemplo, como um lutador profissional, você tem um momento em que você mostra a sua força. Você tem aquele momento da oportunidade de você se defender, atacar. Quer dizer, você não precisa fazer isso fora do ringue. Não há necessidade. E tem gente que é frustrada, né? E que quer aparecer, quer brigar em boate. Essa é a pessoa que não é um lutador de verdade. Essa é um praticante normal que quer se autoafirmar, na verdade, entendeu? Eu acho que isso que acontece muito. Os verdadeiros covardes, né? Que querem se testar com leigos. Porque a luta de MMA, você consegue, se você treinando forte, você consegue uma luta fácil, mas lá dentro é só você e um cara treinado. Será que você outro treinado pode ser inferior a você, mas é treinado. Porque muitas das Se bobear... você vai apanhar. Você vai apanhar, exatamente. Porque muitas das pessoas falam assim, por que você não fez isso, por que não fez aquilo? Eu falei, cara, eu não tô lutando com um saco de pancada, eu tô lutando com outro cara treinado. Então, às vezes, ele tá melhor que eu, ele vai se dar melhor que eu, ele vai me vencer. Tem muito encaixe de estilo também, né, Léo? A maneira como o seu estilo... Isso tem em futebol, não só na luta. Qualquer esporte. Como encaixa um estilo com outro, qualquer né? esporte. O Federer, o maior jogador de tênis, não conseguia se acertar com o Guga de jeito nenhum. Ele perdeu do Guga às vezes que jogou. Por quê? É o jogo, é o estilo. O estilo é diferente. Você vê, o Chile era franco favorito agora contra o Peru para fazer a final com o Brasil, tomou de 3. Tomou de 3. Quer dizer, não encaixou. Claramente não encaixou o estilo. Né? Exatamente. E é um bom time o Chile, quer dizer, não estou dizendo que o Chile é ruim, mas não encaixa. Mas o que muito acontece é isso, é que essas pessoas assim, que vão para brigar em boate, tem muito disso. Ou trazem algo dentro que não consegue se controlar, entendeu? Realmente é uma covardia que... não tem a capacidade de estar treinando, ser um profissional e botar essa agressividade dentro do ringue. Trazer de forma positiva. Aí acaba indo para uma boate ou para uma rua, arrumando uma briga que é uma covardia absurda, né? E o que mais irrita essas pessoas é que quando alguém, que eles querem brigar, que eles sabem, alguém não dá atenção e vai embora. Aí eles ficam mais irritados ainda, que não funcionou. Não, como também, Léo, quer dizer... briga não é luta, mas também luta não é briga. As pessoas também têm uma ideia errada em relação a isso, né? O cara geralmente que deixa que a luta vire uma briga, ele perde a luta, né? Sim, com certeza. Com certeza. Isso é uma coisa que eu levo pra minha vida, pra carreira toda, é eu não perder a paciência. Eu já fui testado algumas vezes até em luta, porque tem aquela famosa encarada, né? Então ali, às vezes, os caras te descontrolam. E eu me descontrolei uma vez. Na minha primeira luta que eu empatei, eu me descontrolei. Porque ele mexeu comigo, eu nunca tinha acontecido isso comigo, então foi um mundo novo ali. E eu fui pra dentro da luta pra querer machucar ele. Acabei me desgastando, me descontrolando da luta, quase perdi a luta. Na verdade, eu consegui um empate. Então eu aprendi ali que, por mais que esteja a provocação, a encarada, aquele fala-fala, você manter a sua cabeça zen é melhor. E como a Luiz falou, também essa provocação acontece em todos os esportes.
Impressionante. Futebol, argentino passa tênis. a mão na Nossa. Tênis, o cara fica olhando, fica encarando, fica quicando a bola demais. Basquete demais. Que é cotovelo. Jogo muito físico. É o trabalho psicológico, Você vai brigando ali, você vai tirando a concentração do cara, você consegue afetar de uma Aí você bota forma. a famosa pulguinha atrás da orelha do sujeito. Aí se você for enfrentar de novo, a pulguinha tá lá. É triste. Vou te dizer um cara que fazia isso muito bem, que era fazia, né? O Anderson Silva. Se você vê, ele quebrava o psicológico do atleta ali, baixando a guarda, deixando o cara bater, fazendo gracinha. Então o cara começa a acreditar que não pode machucar ele. Até que veio o Chris Weidman e mostrou que estava errado. De canhota, né? Mas até o momento, ele descontrolava, ele desmerecia ali as pessoas dentro do ringue de uma forma que as pessoas achavam que ele era o Superman. Ele podia até estar sentindo dor, mas a forma que ele mostrava pro cara que não estava afetando a ele, isso destruiu o atleta. E o Cassius Clay, o Muhammad Ali fez isso. Eu ia falar isso. Ele é muito baseado no... O estilo de luta dele é muito parecido com o Muhammad Ali na coisa de baixar a guarda e de trabalhar com o psicológico. Ali, ele era um fanfarrão, um grande fanfarrão, um grande homem também. O Muhammad? Genial. Não, genial. O que ele fez, ele teve o título cassado durante 3 anos, porque se recusou a lutar na Guerra do Vietnã, falou que não ia lutar, porque... E aquela entrevista dele dizendo por que ele não ia na Guerra do Vietnã é genial. Que é bem simples, né? Eu não vou, porque nenhum Vietcong até hoje me chamou de negro sujo. Não vou. Não são meus inimigos. Não vou fazer nada lá. Eu luto com regra, não é com arma, mas enfim... Ele é incrível. Inclusive, porque Ali, você conhece aquele lutador inatingível, jovem no início de carreira, e aquele cara mais experiente, com um grande encaixe do meio pro final. O que é incrível de Ali é que a grande fase de Ali você não conhece. Porque esses 3 anos de Ali, foi justamente ali dos 25 aos 28, caçaram dele. Ele não pôde lutar. Ali foi o maior de todos os lutadores de boxe, mas você não conhece o período áureo dele. Que fisicamente ele você estaria no auge, porque ele foi pedido lutar e ganhou a briga na Suprema Corte dos Estados Unidos. Mas o Ali dizia isso. Por que ele fazia isso? Porque ele falava, se eu começar a provocar, vou lutar com o Léo, começar a provocar o Léo, e o Léo começar a entrar na minha provocação, ele vai lutar uma luta que é uma luta real. E na luta real eu vou levar vantagem sobre ele, porque eu vou estar focado na luta real e ele vai estar lutando a luta psicológica. Ele fez isso com o Joey Frazier. Foi. Direto, chamava o Joey Frazier de macaco, de gorila, né? E eram Só muito que o Joey amigos. Frazier também fez com ele o que o Weidman fez. Deu a primeira luta dos dois... Não, esse foi o... Esse foi o Norton? Não. Eu vou lembrar o nome dele. Foi um fuzileiro naval. Eu vou precisar aqui no intervalo, mas com o Frazier, e ele lutou até o final. Foi no segundo, terceiro assalto, ele ficou até o final. Sim. E não... Na época eram 15 assaltos, né? Mas o Frazier foi como o Anderson com o Weidman. O Ali ficou o tempo inteiro com o Frazier. Cai, idiota, cai. Ele era muito religioso por causa da conversão, né? Deus quer que você caia, Deus quer que você caia. E sempre aquela igualzinha a Anderson, aquela direitinha baixa. Que é a arma para canhota, o cara que tem um gancho de canhota bom, né? E aí no 12º assalto, Frazier, encaixou aquela direita baixa, encaixou, Ali quicou de bunda no chão. E aí Frazier fala para Ali, pois Deus hoje caiu de bunda. Né? Ele se levantou, ficou em pé de 15º, mas perdeu a luta, né? Foi muito parecido com... O golpe foi parecido, né? O ganchinho de canhota. Aquela ali foi brava, mas era um cara que destruía todo mundo no psicológico. Eu via várias lutas dele que eu via... O Anderson, né? O Anderson, excelentes atletas que ele... Eu vou aproveitar o que a Luiz falou do intervalo para a gente fazer também eu também quero fazer uma pesquisazinha, mas eu vou jogar uma pergunta para você e a gente volta depois do break com essa resposta. Durante muito tempo, esse esporte, o UFC, MMA, ficou muito restrito à luta no chão. A entrada do boxe, quer dizer, começou nos anos 90, não é isso? 95? Sim, 96, anos 90. Aos 90, o boxe começou a entrar no trabalho da preparação de vocês. E eu queria que você falasse um pouquinho a importância Inclusive, tá com um boxe afiadíssimo, o homem tá nocauteando todo mundo, cara.
Tô aprendendo. Porque é muito difícil. É muito difícil o boxe, né? Porque eu queria que você falasse, depois do intervalo, exatamente as vantagens que o boxe traz pro UFC, pro MMA, no sentido. Ok? Vamos ao intervalo com Folha no Ar, primeira edição, e voltamos em instantes. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem